A gente volta a falar agora sobre o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento para a safra de grãos 2025 e 2026. E é sobre isso que eu converso então agora ao vivo com o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. Fabiano, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao canal. Tudo bem com você? Olá, Felipe, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem aí. Ô, Fabiano, vamos lá. Primeiro vamos falar num contexto geral. O relatório da Conab aponta essa estimativa aí de um pouco mais de 353 milhões de toneladas para a safra de grãos. É um ligeiro aumento, digamos assim, né? 0,3% acima do ano passado. Enfim, quais fatores ajudam a sustentar esse patamar, esse crescimento? Bom, Felipe, a gente está falando aí de uma perspectiva de uma safra recorde. A safra anterior, né, a 24, 25, é tida como a recorde até então. E aí o que tem puxado essa estimativa aí para essa produção recorde, de fato, é um aumento na área cultivada. As produtividades, a gente está vendo que vai ser difícil alcançarmos produtividades tão boas quanto na última safra, que tivemos produtividades recordes também para soja, para milho em diversos estados, e aí são as duas principais culturas do país. Para essa safra até, enfim, em relação à janela de plantio, a irregularidade um pouco ali no início do plantio, a gente não deve repetir um resultado tão bom em termos de produtividade quanto na última safra. Mas aí esse aumento de área tende a compensar, e aí a estimativa aponta aí para uma leve aumento na produção total em relação à temporada anterior. Vou falar aqui sobre as principais commodities rapidinho. A gente vê que a soja ela vai alcançar aí, se eu não me engano, 178 milhões de toneladas, né? Também, talvez, registrando um novo recorde. Queria que você falasse um pouquinho sobre a soja, então, explicasse um pouquinho esse desempenho previsto para essa oleaginosa. É isso. Para a soja, a gente tem esse aumento de área também, uma estimativa de aumento de área. As produtividades até levemente superiores à última temporada, e aí quem está sendo fiel da balança por enquanto é o Rio Grande do Sul, que tem uma estimativa para essa safra de recuperação em relação ao que aconteceu na temporada passada. Ainda tem muita coisa para acontecer, a gente está vendo aí que tem um cenário climático um pouco mais desafiador para a região sul, mas no momento a gente tem quase um pouco mais de 20% da área de soja colhida no país. Os resultados, por enquanto, estão sendo satisfatórios. A estimativa, como a gente viu, 178 milhões de toneladas, se confirmada, vai configurar aí como uma nova safra recorde para a soja. O Brasil que vem aumentando essa produção ao longo das últimas safras, sendo aí um principal produtor e exportador de soja no país, no mundo. E aí, ao mesmo tempo, né, a estimativa de milho total caiu um pouco em comparação à safra anterior. E quais são os principais desafios que essa cultura enfrenta esse ano? O milho, o Brasil ele consegue produzir até 3 safras de milho durante o ano safra. A primeira temporada, a primeira safra do milho, ela está em colheita, né? E aí a gente tem Minas Gerais e a região sul como principal região produtora de milho na primeira safra. E aí tem um aumento na área plantada para esse milho primeira safra, as produtividades ali numa condição geral boa, tende então a ter esse aumento na produção do milho na primeira safra. Acontece que o milho segunda safra, e é a principal safra do país, deixou de ser safrinha desde 2011, esse milho na segunda safra, para esse levantamento, a Conab estima aí uma redução na área plantada, na estimativa de área plantada em relação ao levantamento anterior, muito em função da janela de plantio. Esse milho, geralmente ele é semeado ali após a colheita da soja, e a gente viu em alguns estados, por exemplo, Goiás, Maranhão, Piauí, essa janela ela ficou um pouco estrangulada, já refletindo na estimativa diária para o milho segunda safra. De uma maneira geral, a perspectiva climática ela é favorável para o milho segunda safra. Os próximos, ele está sendo plantado agora, sendo semeado agora, e os próximos 2, 3 meses deve aí definir esse desenvolvimento do milho, inclusive produtividade também. Então a gente tem um cenário de uma certa maneira favorável para o milho. A gente deve ter produtividades aí boas, talvez não tão altas quanto na última safra também, que houve aí uma produtividade em vários estados produtores, produtividades recordes, e isso deve ainda assim permitir uma segunda maior safra de milho na série histórica da Conab, só menor do que na última temporada.
Bem, agora analisando, né, um pouquinho daqui para frente, a Conab está monitorando ou observando algum risco climático ou até logístico que possa de alguma maneira alterar as projeções até o fim da colheita? A Conab ela faz 12 levantamentos ao longo do ano safra justamente para captar algum movimento um pouco diferente daquilo que a gente tem estimado, né? O que vem pela frente agora? A gente vai entrar aí a partir de abril, maio, principalmente na região central do país, no período de redução das chuvas de precipitação, né? Isso é normal para esse período, que vai de fato definir aí, principalmente para o milho, esse cenário do milho vai ser agora a implementação desse milho dentro de uma janela ideal e a continuidade ou não das chuvas para a manutenção aí das perspectivas, né, dessas projeções. Mas, no geral, o que a gente estima, desde o início do primeiro levantamento, a gente leva em consideração todos esses fatores, não só fatores econômicos para definição principalmente de área, mas que pode impactar no pacote tecnológico, né, na aplicação do pacote tecnológico e de alguma forma na produtividade, mas também nas perspectivas de clima. A gente sabia que ia ser uma laninha de intensidade não tão alta, né, uma laninha de intensidade fraca, que deve aí passar por uma condição de neutralidade já a partir desse mês, e a tendência é de uma condição climática normal, por assim dizer, que a gente já estava imaginando desde o início da safra. Fabiano, eu quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente, apresentado um pouquinho, explicado um pouquinho, né, dessa projeção. Quero desejar a você um bom fim de semana aí. A gente volta a conversar muito em breve numa nova oportunidade. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Valeu.